Está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Convido o excelentíssimo senhor deputado Manuel Andrade, primeiro secretário desta casa, a fazer parte da mesa e secretariar os trabalhos da sessão. Esta presidência comunica aos senhores parlamentares que esta sessão, por ser a primeira sessão da segunda sessão legislativa da segunda legislatura, terá um caráter de sessão solene, razão pela qual convido os senhores e senhoras parlamentares e os funcionários presentes a ficarem em pé para que nós possamos entoar o hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores deputados, antes
de qualquer pronunciamento, esta presidência quer fazer o registro e agradecer a todos os funcionários da Câmara Legislativa que estiveram trabalhando nos últimos dias para a reforma do plenário desta Casa e que, num esforço sobre-humano, conseguiram deixar o plenário em condições de realizar esta sessão. Ontem estivemos aqui um pouco antes da meia-noite e aqui estavam os servidores da Casa trabalhando para que nós pudéssemos estar realizando essa sessão. Então, eu quero que fique registrado o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento a estes trabalhadores. Senhoras e senhores parlamentares, funcionários, imprensa, iniciamos hoje nossa segunda sessão legislativa da segunda legislatura. Sabemos das nossas responsabilidades como parlamentares de uma unidade da Federação sui generis, pois aqui legislamos como deputados, mas também cumprimos funções características de vereadores. Quero fazer uma reflexão sobre nossos desafios neste ano. Se no ano passado demonstramos a disposição de enfrentar com determinação questões como o debate sobre a terra do Distrito Federal, se realizamos o maior número de sessões em um período legislativo normal e mostramos que nossa Câmara não deixou de trabalhar por falta de quórum, isto nada mais foi do que cumprir nossa obrigação. Creio que, mesmo com erros que certamente todos cometemos, o saldo foi altamente positivo. A Câmara Legislativa é, sem dúvida, o principal referencial de debate político no Distrito Federal. Tenho a convicção de que, neste ano, reforçaremos a democracia com o debate das ideias, com a discussão de propostas que resultem em soluções para os problemas do Distrito Federal. Este ano de 1996 será de intenso debate sobre questões fundamentais para a população do Distrito Federal. Quero propor que, sem prejuízo de outras questões, possamos intensificar e concluir o debate e as decisões sobre a terra no Distrito Federal. Se muito foi feito, é preciso reconhecer, muito há ainda por fazer. E a Câmara já deu mostras que é daqui que sairão as decisões mais importantes desta questão. Se as lideranças partidárias e todos os deputados desejarem e se comprometerem com isso, como fizemos no ano passado, podemos decidir estas questões com a rapidez que a população deseja e espera. Outro ponto que considero termos que nos dedicar com prioridade neste ano é a procura dos caminhos para o desenvolvimento econômico. Temos hoje um contingente de desempregados e subempregados que deve compor um dos maiores índices proporcionais do Brasil. Não podemos assistir passivamente a esta situação. Não podemos apenas responsabilizar o governo federal. Este deve ser um debate que envolva toda a sociedade, executivo, legislativo, judiciário, empresários e trabalhadores. E temos a obrigação de estar na linha de frente deste processo. Queremos um desenvolvimento econômico que gere emprego e riqueza. Queremos investimento dos empresários. Queremos o governo estimulando com incentivos. Queremos os trabalhadores participando. Mas queremos, sobretudo, que esta Casa assuma para si a elaboração de leis que possibilitem tudo isso. Leis que sejam justas, simples, práticas. Mas talvez a tarefa mais importante que nos caiba seja a busca da unidade de todo o nosso povo, através de suas entidades representativas, para garantir a autonomia financeira do Distrito Federal. Não podemos mais suportar a situação de dependência do governo local em relação ao governo federal. Não me refiro apenas aos atuais governos, mas também aos futuros. A democracia será reforçada na medida em que tenhamos a nossa plena autonomia. E isto não será tarefa de uma única força política, nem de um segmento isolado.
acredito que só teremos sucesso em levar o Congresso Nacional a aprovar e o governo federal a implementar nossa autonomia, se conseguirmos construir a mais ampla unidade. E a Câmara Legislativa, como instituição representativa de todo o povo do Distrito Federal, e pela pluralidade de sua composição, deve assumir esta tarefa. Haveremos de unificar todo o nosso bravo povo em defesa do Distrito Federal. Neste ano também devemos buscar uma maior proximidade da Câmara com a população do Distrito Federal. Para isto, vamos desenvolver vários projetos, dentre os quais destaco a implantação da nossa TV a cabo, que permitirá à sociedade um acesso maior às informações sobre os nossos trabalhos. Além disso, buscaremos um maior e melhor contato com as escolas através do projeto Cidadão do Futuro, mostrando aos estudantes de hoje que a cidadania não tem idade e que poderão ter a Câmara como a sua referência de cidadania e democracia. Proporei aos meus pares a revisão das nossas sessões externas, não para suprimi-las, como poderiam gostar alguns, mas para transformá-las em verdadeiras tribunas da sociedade, onde e quando possamos mais ouvir do que falar. Buscaremos também, assim que concluirmos a implantação de nossa rede de informática, abri-la para todos os interessados, possibilitando assim um melhor acompanhamento dos nossos trabalhos pela população. No plano interno, caberá a cada um de nós nos esforçarmos para o aprimoramento dos nossos servidores, implantando uma verdadeira e definitiva profissionalização dos trabalhos técnicos. Não podemos nos esconder atrás de interesses particulares para não avançarmos nesse sentido. Devemos pensar que aqui somos passageiros. O permanente é o poder legislativo. E quanto mais profissionalizado ele for, melhores condições oferecerá àqueles que por aqui passarem como representantes populares. Já demos alguns passos importantes no ano passado nesse sentido, mas é preciso reconhecer que devemos avançar muito mais. Não podemos retardar a reestruturação administrativa desta casa. Temos que buscar construir um verdadeiro e definitivo plano de carreira. Isto, sem dúvida alguma, contribuirá para o fortalecimento do nosso legislativo. Mas tudo isso será pouco se não nos apresentarmos para a sociedade com uma face nova. Aqui, quero lembrar aos nobres pares que temos uma dívida com o povo brasiliense. Não conseguimos aprovar o nosso próprio Código de Ética. Como haveremos de exigir ética de outros se nós próprios não formos a referência? Creio que esta dívida deva ser rapidamente resgatada. Temos que reconhecer que os políticos do nosso país são tidos como exemplo e quase sempre como maus exemplos, infelizmente. Temos que trabalhar para reverter esta situação. É nossa obrigação empenharmos-nos para que a política seja exercida como uma função social, cívica. Temos que assumir que devemos efetivamente ser exemplo, mas exemplo de lisura, de seriedade, de civismo e, sobretudo, de transparência. Creio que devemos aceitar este desafio, não como uma atitude individual, mas como uma ação coletiva, não apenas como uma exigência da sociedade, mas como uma obrigação inerente à própria função. Pensando assim, quero deixar aqui um compromisso público de que, a partir de hoje, todas as minhas contas bancárias, minha renda e meus bens ficam definitivamente abertos a todos os cidadãos que queiram acompanhar a minha vida pública. E mais, esta quebra espontânea do sigilo bancário e fiscal deverá permanecer enquanto eu estiver exercendo qualquer função pública. Este pode ser considerado apenas um ato isolado e que não cause interesse a muitos, mas creio que pode contribuir para mostrar que a função de político é verdadeiramente em prol da população que nos delegou sua representação. Meus colegas e minhas colegas, sei que cada um de nós temos muito o que construir neste ano. A população espera isso de nós
e eu particularmente, espero que nossas energias sejam consumidas apenas nisso, construção. Muito obrigado. Concederei agora a palavra aos excelentíssimos líderes partidários. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, jornalistas aqui presentes, senhoras e senhores presentes nas galerias, todos nós observamos alguma diferença ao adentrarmos o recinto do plenário. Uma diferença que está estampada ante os nossos olhos, em primeiro lugar, caracterizada pelo piso. Nós tivemos a mudança dos carpetes e poderíamos aqui usar uma analogia. Nós estamos pisando num novo território. E acredito que mais essa etapa do Poder Legislativo será um novo campo para o nosso caminhar político. A Câmara poderá escolher seguir os caminhos do passado, que muitas vezes levavam a conflitos, que levavam muitas vezes a litígios, ou poderá escolher um caminho mais azul, lembrando um pouco mais de harmonia, buscando um pouco mais de integração e, quem sabe, até tentando cada um dar um pouco de si para que o Legislativo seja mais eficiente, mais harmônico e menos litigante. Também percebemos aqui uma diferença que eu acho bem interessante. Aqui ao lado nós temos a sala da imprensa. E observamos que anteriormente havia um piso que dava uma condição de desvantagem a nós parlamentares em relação aos jornalistas. Sob o nosso ponto de vista, o jornalista estava muito lá em cima e nós tínhamos que nos aproximar deles como que fazendo penitência. Embora da parte dos jornalistas eles entendam que agora não precisam mais de ficar de joelhos para conversar com os deputados. Então, de qualquer maneira, o relacionamento parecia difícil em virtude da posição que havia naquela sala. E agora houve uma modificação e, segundo nos parece, agora os deputados vão poder falar com os jornalistas em pé de igualdade. Mas há uma outra diferença que eu gostaria de ressaltar, senhor presidente, em relação à iluminação do plenário. E eu espero que nós tenhamos não apenas a luz produzida por essas lâmpadas, mas que nós possamos ter a luz das boas ideias, que nós possamos ter ao longo desse período a luz das boas proposições e, acima de tudo, a luz de Deus que nos leve a realizar um trabalho que venha trazer para a sociedade do Distrito Federal aquele esclarecimento necessário em relação ao processo legislativo no Distrito Federal. Portanto, senhor presidente, além dessas mudanças visíveis, patentes, nós torcemos e desejamos que outras mudanças, mais inerentes às nossas funções e mais filosóficas, possam também ocorrer. Não que o Legislativo
pudesse ser visto como uma casa desorganizada. Não creio nisso. Até que o nosso legislativo tenha uma postura digna de admiração, especialmente comparando a quantidade de proposições e o trabalho desempenhado pelos parlamentares, conforme relatório recentemente publicado na imprensa. Então, eu creio que nós temos feito o que é possível, cada um tem procurado dar o melhor de si. Mas vamos buscar ainda mais, oferecer à sociedade do Distrito Federal o nosso esforço, a nossa dedicação, para que o Distrito Federal possa ser uma realidade que atenda aos anseios da nossa coletividade. Faço, portanto, esses registros, ao tempo em que parabenizo a 2ª Secretaria pela iniciativa de produzir as mudanças aqui no plenário. Mudanças que a 2ª Secretaria poderia fazer. Agora, as outras mudanças, só nós, cada um de per si, poderá fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores funcionários, jornalistas aqui presentes, quero saudar este momento em que a Câmara Legislativa inicia o seu 2º ano deste mandato legislativo. Considero, senhor presidente, que Vossa Excelência foi muito feliz no seu discurso ao abordar a questão fundiária, onde a Câmara Legislativa teve um papel fundamental no ano passado, bem como o desenvolvimento econômico do Distrito Federal, que está a esperar do governo do Distrito Federal, da Câmara Legislativa, do empresariado local, bem como de toda a sociedade, medidas urgentes no sentido de combater o desemprego que chega a níveis alarmantes em nossa cidade. No ano passado, a Câmara Legislativa ofereceu os instrumentos necessários para que o governo possa fazer a regularização dos condomínios. Certamente, ao regularizar essa questão fundiária no Distrito Federal, a Câmara Legislativa também deu a oportunidade para que o governo iniciasse um processo de desenvolvimento econômico e social nessa área. Isso porque, com a regularização dos condomínios, com a cobrança dos impostos, com a venda dos terrenos em áreas públicas, o governo pode retomar a sua capacidade de investimentos em áreas sociais. Poderá também toda a sociedade lucrar com a volta do incremento da construção civil, gerando um número bastante significativo de empregos nas cidades próximas aos condomínios. Esperamos e temos certeza, temos convicção de que o governo saberá dar a celeridade necessária para que, dentro de poucos meses, já tenhamos um número bastante significativo de condomínios regularizados no Distrito Federal. Esperamos também que essa Câmara aprecie, com a maior brevidade possível, os projetos de regulamentação de ocupação das áreas públicas comerciais do Plano Piloto. Áreas essas ocupadas há muitos anos e que, com a sua regularização, poderão trazer recursos aos cofres públicos, que, mais uma vez, poderão ser investidos nas prioridades sociais. E, certamente, senhor presidente, um projeto que mudará a face do Distrito Federal e que já foi aprovado por esta Câmara Legislativa é a implantação do Projeto Orla, que trará milhares de empregos para o Distrito Federal, com os investimentos recaindo, sobretudo, na iniciativa privada, que vem demonstrando um grande interesse em começar o projeto. Esperamos que o governo seja ágil o suficiente para, em poucos meses, lançar os primeiros editais, para que as obras do Projeto Orla possam ser iniciadas imediatamente. Com isso, estaremos desenvolvendo a vocação turística de Brasília e resolvendo, de forma decisiva,
um dos maiores problemas de nossa cidade, que é o desemprego. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não poderia deixar de recordar neste momento que há um ano atrás, quando esta casa reabria, o assunto em pauta era a CPI da grilagem. Naquele momento, se denunciava à sociedade que pessoas mal intencionadas, verdadeiros bandidos, se utilizavam da terra pública para vendê-la a pessoas de boa fé. Essas pessoas enriqueceram. Essa Câmara Legislativa gastou grande parte do seu tempo numa CPI que indicou nomes daqueles responsáveis, daqueles grileiros que durante anos dilapidaram o patrimônio público. Ao final da CPI, tivemos uma pessoa desaparecida, uma pessoa que foi importante no esclarecimento dos fatos daquela CPI. E até hoje, não temos uma elucidação desse desaparecimento, com todas as características de um desaparecimento criminoso. Senhor presidente, esta Câmara Legislativa reconheceu, identificou os grileiros, recolheu provas, encaminhou ao Ministério Público essas provas e está a exigir do Poder Judiciário desta cidade que comece a condenar aqueles grileiros, porque esta Câmara Legislativa, que recolheu essas provas, que elaborou leis, que permitisse que aquelas pessoas que foram ludibriadas por esses grileiros tenham que pagar de novo aos cofres públicos, não pode permitir que esses bandidos, esses grileiros, estejam à solta na nossa cidade. E aí eu faço essa pergunta ao Poder Judiciário. E quero dizer que durante o meu mandato estarei vigilante, acompanhando a cada momento as decisões do Judiciário. E faço essa pergunta para o público, para a sociedade do Distrito Federal, mas, sobretudo, para a Justiça do Distrito Federal. Onde estão os grileiros? Muito obrigado, senhor presidente. Dá uma lida no discurso. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputadas, nobres deputados, representantes da imprensa, amigos servidores dessa casa, público que aqui está presente, prestigiando o primeiro dia de trabalho de 1996, quero desejar a todos que tenham, durante este ano, um trabalho muito feliz, muito harmonioso, para que o Distrito Federal possa continuar sentindo orgulho do Poder Legislativo do Distrito Federal. Gostaria de, nesse ato também, parabenizar o nosso presidente, Geraldo Magela, por essa atitude transparente de abrir as suas contas, atitude que não posso copiar, porque eu adotei esta mesma atitude no dia 1º de janeiro de 1995. Então, logo fui eleito deputado distrital, dia 1º de janeiro de 1995, fui aos cartórios do Distrito Federal e registrei a abertura de todas as minhas contas correntes, de todas as minhas cadernetas de poupança, autorizando a qualquer do povo a ter acesso às informações presentes e passadas que queiram, inclusive, com pedido de extrato bancário para saber qual foi a fonte de recursos que eu tive durante toda a minha vida e que eu tenho no momento. Então, parabenizo Vossa Excelência, eu acho essa atitude de extrema importância, razão pela qual adotei-a há um ano atrás. Gostaria também de parabenizar o jornal Correio Brasiliense. Tem uma preocupação muito grande com a questão das drogas, não só no Distrito Federal, como em todo o país. Tive a honra de ser um dos 12 palestrantes da Comissão Nacional que está elaborando a Política Nacional de Combate às Drogas no Congresso Nacional. E lá pudemos defender a não liberação das drogas, atitude que foi inicialmente defendida pelo deputado Fernando Gabeira e que, por incrível que pareça, hoje esta atitude está sendo encampada por um governador de Estado de forma irresponsável e leviana, que é o governador de Estado Marcelo Alencar, do Rio de Janeiro, que, associando-se ao deputado Fernando Gabeira, levantam a bandeira maléfica da liberação das drogas. Temos uma campanha registrada a nível nacional,
Já há cerca de um ano estamos percorrendo todo o país. Já tive a oportunidade de ir para o Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Ceará, fazendo palestras e colhendo assinaturas. A meta é colher 2 milhões de assinaturas para que possamos levar ao Congresso Nacional e, assim, com uma resposta forte da população, impedirmos a liberação do uso de drogas em nosso país, porque esta liberação vai atingir principalmente as nossas crianças e os nossos adolescentes, danificando a sua saúde, levando-os à criminalidade, à prostituição, ao abandono dos lares e, não raras vezes, à morte. Por isso, quero parabenizar o jornal Correio Brasiliense por esta série de reportagens maravilhosas, denominada Overdose, que iniciou-se com aquele caso da menina Lia Abril, uma das milhares, podemos dizer até, milhões de jovens que perderam a vida neste país em virtude do uso de drogas. Não poderíamos também deixar de trazer aqui a nossa preocupação, que durante a semana passada fomos procurados pela população do Distrito Federal, de diversos locais, diversas regiões administrativas, assentamentos, que nos trouxeram carnê do IPTU e do TLP. Então, hoje eu estou indo à Secretaria de Fazenda, fiz um contato ontem com o doutor Saulo, eu estou indo à Secretaria de Fazenda para que o GDF possa nos dar explicações por que o IPTU e o TLP subiu tanto em todo o Distrito Federal, mesmo com a Câmara Legislativa tendo se posicionado contrário e depois o PMDB, através de uma ação vitoriosa, ter impedido o aumento. Só para se ter uma ideia, eu tenho aqui um carnê do IPTU, em que uma mesma situação, o mesmo imóvel, o ano passado, pagou R$ 233,81. Este mesmo imóvel, da mesma situação que estava o ano passado, está pagando este ano R$ 404,78. Um aumento de 90%, de quase 100%. Então, o governo precisa explicar isso ao Poder Legislativo e, mais do que isso, precisa explicar isso à população. Estamos iniciando o nosso trabalho este ano, nos colocando à inteira disposição de toda a população do Distrito Federal, e eu espero que Deus ilumine a vida de cada um de nós, para que nós, representantes do povo e servidores dessa casa, possamos honrar o nosso mandato e possamos honrar o nosso cargo público, fazendo o melhor para a nossa população. Muito obrigado e boa-vinda a todos. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Senhor presidente, companheiros e companheiras parlamentares aqui presentes, companheiros das galerias, companheiros da imprensa, para nós é um prazer muito grande estar aqui nesse segundo ano dessa legislatura, com bastante otimismo, com bastante força de trabalho, com bastante vontade de trabalhar realmente por essa cidade e por esse país. Eu queria, em primeiro lugar, saudar aqui o meu amigo e companheiro deputado Asnid Rohre, que regressa a esta casa, que realmente nos fez falta e agora veio compor a nossa bancada do PT, somando-se conosco na nossa bancada, com certeza nos ajudando nos nossos trabalhos legislativos. Parabéns, companheiro Asnid, pela sua volta. E quero aqui, em segundo plano, agradecer com todo carinho a indicação da minha bancada do PT para que eu fosse líder desta bancada aqui nesta casa. Agradecer pela confiança em mim depositada, em que eu venho aqui hoje como líder do Partido dos Trabalhadores nesta casa, reafirmar o nosso compromisso com Brasília, o nosso compromisso com o governo, o nosso compromisso com as mudanças que queremos realizar aqui em Brasília. Brasília está mudando e irá mudar cada vez mais. Iremos reforçar
a implementação do plano de governo do PT aqui em Brasília. Na nossa liderança, durante esse ano, iremos respaldar as reivindicações dos movimentos populares, das categorias organizadas através de seus sindicatos. Queremos ser aqui, nesta casa, um elo de ligação do nosso partido com essas categorias organizadas, com esses movimentos populares. Que esse elo de ligação, juntamente com a liderança do nosso governo aqui na casa, possamos estar articulando com o nosso governo a melhoria de vida, a melhoria na qualidade e uma negociação mais eficaz com essas categorias, com esses segmentos. Iremos reforçar durante essa gestão, na liderança do PT nesta casa, as nossas administrações, os nossos administradores, com maior autonomia para que eles possam exercer o seu trabalho nas cidades satélites. Principalmente, é claro, os nossos administradores petistas. E queremos também reforçar aqui as declarações do nosso presidente desta casa, a qual aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pelo primeiro ano à frente da presidência, pela condução dos seus trabalhos, que esse ano ele possa continuar também exercendo o seu papel à frente desta casa. Reforçar, sim, que todos os parlamentares, todos, que neste ano, numa postura de sinceridade, de honestidade, possam, sim, abrir as suas contas bancárias para a população, para a casa, para a imprensa, numa demonstração de que nada devem, nada temem. Que o sigilo bancário seja, sim, uma atitude louvável de cada parlamentar. Que não se faça projeto nenhum, que não se tenha medida nenhuma que se obriga a isso, mas que seja a iniciativa de cada parlamentar. E me somo a essa iniciativa ao presidente dessa casa. E que também, senhores parlamentares, possamos, neste ano, definitivamente, implementar o nosso código de ética nesta casa. Porque, realmente, fica uma coisa muito obscura falarmos de ética de outras pessoas, de outros segmentos, de outras autoridades, se nós próprios nessa casa não possuímos o nosso código de ética. E é importante também, senhores parlamentares, uma coisa eu quero frisar aqui com bastante clareza, com bastante humildade. Na liderança do PT, iremos procurar o diálogo, iremos procurar o acordo, iremos procurar a negociação acima de tudo, mas, logicamente, jamais esquecendo os princípios ideológicos, os princípios que norteiam o nosso partido. E através desse diálogo, que a gente espera que todos os líderes dessa casa, nós possamos realizar durante esse ano um convívio amigável entre todas as lideranças e que possamos fazer desta casa uma casa cada vez mais responsável, cada vez mais compromissadas com os anseios da população. O que a gente espera é desejo meu, como líder da bancada do PT, que aparemos as possíveis arestas que possam existir entre um parlamentar ou outro, entre um líder ou outro. Que essas arestas possam acabar a partir de hoje. Se for preciso, serei eu, o cupido, serei eu, quero ser esse instrumento para se aparar essas arestas. Quero ser essa tesoura para se aparar essas arestas. Farei o possível para isso. Agora, logicamente, respeitando a divergência de cada um, a ideia de cada um. E, logicamente, nossos parlamentares que compõem o governo, exercendo o seu papel, e os parlamentares que ocupam a oposição, exercendo o seu papel, que é importante para a comunidade. Logicamente, numa oposição responsável, numa oposição séria para Brasília. Termino aqui reforçando uma bandeira que foi sempre luta minha, que é a bandeira da segurança pública. Irei ser, sim, sempre serei um crítico aos que comandam a segurança pública. Não tenho divergência com nenhum dos que comandam a segurança pública. Pessoal, não. Mas tenho, sim, divergências ideológicas na prática em que se
implementou a segurança pública de Brasília no ano de 95. Mas em 96, serei sim um crítico, apesar de ser da bancada do PT, serei um crítico ferrenho ao senhor secretário de Segurança Pública, aos comandantes da PM, do Corpo Bombeiro e da Polícia Civil. Quero parabenizar o senhor governador pela troca do comandante-geral da Polícia Militar, porque realmente não dava para se compactuar com o comando da Polícia Militar que estava aí até dezembro. Um comandante que realmente não tinha compromissos com o nosso pensamento de governo, com o nosso pensamento de partido, com o pensamento que é o pensamento democrático de se tratar bem os policiais. Então, a gente espera do próximo comandante-geral que ele tenha um pensamento de avançar nas conquistas para a categoria mais sofrida do Distrito Federal, que é a Polícia Militar e o Corpo Bombeiros. E jamais passarei por cima da minha categoria. Serei sim um crítico à segurança pública, porque acredito que precisamos reativar as polícias comunitárias em todas as outras cidades satélites. Precisamos aproximar o nosso policial com a comunidade. Mas, antes de tudo, precisamos dar dignidade a esse policial. E dignidade passa por moradia digna, por salários dignos. Muito obrigado e sucesso a todos nesse ano em que se inicia. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, como segundo secretário desta casa, eu quero passar para suas mãos, como presidente desta casa, o relatório da atividade do exercício de 1995. E quero, nesse momento oportuno, ler aqui as atividades quais foi entregue a nós, no partido PMDB, a responsabilidade administrativa dessa casa. E quero deixar que, entre outras atividades, concluímos a edição de normas para controle de bens patrimoniais, que significa um marco em termos de edição de normas administrativas, tão necessária a esta Casa de Leis. A implantação de programa de cadastramento de empresas fornecedoras à Câmara, fundamentalmente necessária a realização das licitações. Realização de obras e reformas nos gabinetes parlamentares e nos órgãos da estrutura administrativa para adequá-las às necessidades de funcionamento. A implantação e funcionamento de uma central telefônica de 188 troncos e 600 ramais, atendendo assim a demanda e solicitação da ampliação do sistema PBAX. A adequação do parque reprográfico com ampliações e locação de novas máquinas. Adequação do espaço cedido pela Emater para instalação de órgãos desta casa, bem como as relocações dos espaços existentes, com a significativa melhoria para o funcionamento da estrutura administrativa. A obtenção dos recursos para ampliação e modernização do campo computacional, bem como para a implantação da rede informática. Manutenção de reparos em tempo hábil de serviços hidráulicos, elétricos, equipamentos imobiliários, etc., que tornaram possível o funcionamento normal desta Casa Legislativa sem maiores transtornos. Já no início do ano corrente, podemos destacar alguns eventos que, por certo, ficarão marcados com a realização do exercício. Corte da vegetação, eucalipto e limpeza na área vizinhas ao estacionamento privativo da Câmara Legislativa, que possibilitará a ampliação do referido estacionamento, dobrando o número de veículos a ser abrigados. Pintura e demarcação de vagas do estacionamento privativo, com o estabelecimento de critérios na instituição dessas vagas, identificando os parlamentares, usuários, como direito de sua utilização. Reforma geral de pinturas do plenário, incluindo as remodelações gerais na sala da imprensa e do som. O sistema de iluminação foi duplicado. Construiu-se a cabine de votação, substituiu-se o carpete plenário e da sala de som. Adequação do espaço físico para instalações dos equipamentos da rede informática. E, na oportunidade, desejamos consignar os nossos agradecimentos à mesa diretora, através dos seus membros, deputado Gerardo Magelo, o presidente, deputado José Edmar, o vice-presidente, deputado Manuel de Andrade, o primeiro secretário, o deputado Pinel Pacheco, o terceiro secretário, o deputado Cláudio Monteiro, o primeiro suplente, e o deputado Daniel Marques, o segundo suplente. E queremos agradecer a todos os funcionários que estiveram nesse mês de janeiro trabalhando para tornar possível
que essa Câmara funcionasse de maneira como está funcionando nesse plenário, e agradecer especialmente os funcionários da segunda secretaria e todos os servidores que prestaram o trabalho, tornando possível a realização desse nosso primeiro dia de legislatura. Muito obrigado, senhor presidente, e passo a sua mão. A presidência agradece e parabeniza o deputado Edmar Pirineus pelo trabalho que vem realizando frente à segunda secretaria e agradece pelo relatório. Damos continuidade à sessão ouvindo os excelentíssimos senhores líderes partidários. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, profissionais da imprensa, servidores desta casa, brasilienses presentes nas galerias. Senhor presidente, já o conhecia e por isso mesmo, em pouco tempo, aprendi a lhe admirar. E neste momento, eu tenho a honra de comunicar que, seguindo o seu exemplo, faço aqui também um compromisso político de que, a partir de hoje, todas as minhas contas bancárias, minha renda e meus bens ficam definitivamente abertos a todo cidadão que queira acompanhar minha vida pública. Este seu gesto de estadista me sensibilizou hoje pela manhã. Parabéns, senhor presidente. Quero aqui também cumprimentar a bancada do PT. Quero aqui cumprimentar o líder, o novo líder do PT, esse bravo deputado Marco Lima, que mesmo sendo do PT, não deixará de colocar os compromissos assumidos com sua categoria e com a sua população. Quero aqui cumprimentar esta brava líder que tem uma história de luta no Distrito Federal, a companheira deputada Lúcia Carvalho, que aprendi a admirar pela sua conduta em defesa da sua categoria dos professores e dos interesses da população do Distrito Federal. Quero aqui também cumprimentar a deputada Maninha, líder desse segmento tão representativo no Distrito Federal, o segmento dos médicos. O companheiro Cafu, o professor Cafu, que de vez em quando nos relembra a história com suas comparações felizes. Quero aqui também cumprimentar este companheiro, o deputado Vasni, que saiu do governo por discordar do aumento do IPTU. E saiu com dignidade. Este companheiro que na secretaria sempre zelou pelos interesses da população do Distrito Federal, mas sempre se portou como um companheiro de todos nós aqui presentes. Esta figura humana, que aprendi a admirar também, o deputado Vasni de Ruri, que já fez história no Distrito Federal, que foi companheiro meu na época da extinção do GIPOT, e foi a primeira associação que naquele momento se colocou na resistência ao lado dos legítimos interesses dos servidores públicos. Que honra esta casa. Parabéns, deputado Vasni. Não podia deixar aqui de cumprimentar este homem bem-sucedido com suas empresas, e que dá uma demonstração de grandeza nesta casa, pela sua competência política, pela sua bravura, pela sua coerência, colocando sempre os interesses da população do Distrito Federal acima dos seus próprios interesses. Este homem que me tornei amigo dele. Me tornei amigo dele e tenho bastante afinidade com ele, porque aprendi a respeitar este valoroso líder da oposição, o deputado Luiz Estevão. Quero aqui também cumprimentar este meu amigo, que me senta ao lado
e que foi propositadamente que eu sentei ao lado para receber os bons fluidos, esse exemplo de sabedoria nesta casa, esse meu pai espiritual, o deputado Cauí. Quero aqui cumprimentar, nesta volta aos trabalhos legislativos, esse grande presidente, o deputado Benício Tavares, que desde o PDT aprendemos a nos respeitar mutuamente. Este homem que é um exemplo de coragem para o Distrito Federal e para o Brasil, pela sua perseverança, pela sua dignidade. E não podia deixar nesse momento de cumprimentar este grande secretário, o deputado Edmar Pirineus, este companheiro da ala progressista do PMDB, companheiro que aprendi a respeitar e que sempre esteve ao lado da população e que sempre esteve ao lado de Braslândia. Este companheiro que tem uma obra em Braslândia e que é admirado pela população daquela cidade, o deputado Edmar Pirineus. E o deputado Adão Xavier, este representante legítimo da população da Samambaia, este homem que enfrentou poderosos no seu partido, mas que venceu a eleição e não saiu da sua coerência a ponto de não ter mais condição de permanecer no partido que elegeu. Mas foi com dignidade que o deputado Adão Xavier, meu irmão, deu uma demonstração de coragem à população do Distrito Federal. E o César Lacerda, do velho PMDB, a quem aprendi a respeitar também como um pai espiritual, com seus ensinamentos, com sua sabedoria, com sua experiência administrativa de ex-administrador do Gama, que nos dá aula aqui de política e de sabedoria, a este irmão de coragem, o deputado César Lacerda, que aqui eu presto as minhas homenagens. E a esse bravo paraibano, ao Zé Ramalho, da Paraíba, que comigo aqui forma o bloco dos paraibanos, deputados distritais no Distrito Federal. Este companheiro que dá alma, este companheiro que foi humilhado em Braslândia, mas que não perdeu a sua dignidade, sendo resgatada pela população que ele otorgou esse mandato legítimo e que hoje aqui, com afinco, defende os interesses de Braslândia aqui nesta Câmara Legislativa. Quero também homenagear o deputado Manuel de Andrade, que está ausente, o deputado Odilon Aires, que está ausente, o deputado João de Deus, que está ausente, o deputado deputado Manuel de Andrade. Esta bravura, este homem que tem dupla nacionalidade, Rio Grandense e Paraíba. O deputado Cláudio Monteiro, defensor da Polícia Civil. Este policial que honra o seu mandato. Este bravo companheiro, que é um exemplo de inteligência, de competência e de capacidade. Quero aqui também parabenizar o deputado Peniel, porque aprendi muito. Considero um dos deputados mais criativos e mais inteligentes dessa casa, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento e de regimento legislativo, e pela sua coragem em defender os seus interesses, e que também foi prejudicado pelo partido que o elegeu. E sem nenhum prejuízo de nenhum deputado aqui que não esteja presente. Deixei por último, para cumprimentar este bravo amigo, meu líder, embora seja um líder oficial, ele nunca deixa de ser o meu líder, pela sua experiência, pela sua sabedoria, uma figura humana, que a gente diverge em determinados momentos. Em determinados momentos eu estou de um lado e eu estou do outro, mas foi com respeito e com brilhantismo que eu aprendi a admirar esta figura que não troca os interesses dos inquilinos do Distrito Federal, numa longa trajetória, numa longa luta de mais de 15 anos aqui no Distrito Federal, mais de 20 anos no Distrito Federal. Este homem que coloca os interesses daqueles que não têm um teto, daqueles que são filhos e que são netos dos trabalhadores que construíram essa cidade, mas até hoje não tem um lote para morar. Este companheiro, eu quero aqui prestar minha homenagem emocionado e minha admiração por esse bravo companheiro, deputado Zé Edmar, a quem eu rendo todas as minhas homenagens. Companheiros, esqueci agora mesmo, vejo adentrar o recinto o deputado Rainha, que teve um debate brilhante. Aprendi com o deputado Rainha ontem como é que se debate, com altivez, com dignidade, mas com companheirismo.
esse brilhante deputado que honra a sua categoria, a Polícia Civil. E o deputado Daniel Marques, que dá a sua vida pela cidade de Planaltina. Que é eleito, nomeado administrador de Planaltina e eleito deputado. Ele não segue o exemplo dos antecessores, que abandonaram as suas bases. Porque sábado, domingo e feriados, está o deputado Daniel Marques, junto à população, ouvindo a população e apresentando aqui moções, indicações e projetos para atender às legítimas reivindicações da população de Planaltina. Senhores deputados, o presidente, depois do meu elogio, me concedeu mais tempo para finalizar este meu discurso. Quero dizer aqui que renovo o meu compromisso com o pacto ético defendido no primeiro dia dessa legislatura. Que nós devemos sempre colocar os interesses da população do Distrito Federal. E nós somos deputados por indicação, por votação da população do Distrito Federal. Devemos ter a humildade de reconhecer isso. E nós vamos ser julgados daqui a 3 anos pela população do Distrito Federal. Quero dizer que os interesses da população do Distrito Federal têm que estar sempre acima, até mesmo das nossas convicções políticos, partidárias e ideológicas. E é esse pacto ético que renovo neste momento o meu compromisso, para que a oposição, que deu demonstração de civismo, para que a situação, para que outros deputados de linha independente, como eu me situo aqui nesta casa, vou manter a minha posição de independência, apoiando aqueles projetos de iniciativa do governo do Distrito Federal, que venham ao encontro dos interesses da nossa população. E vou apoiar também, com coragem e de peito aberto, as iniciativas da oposição, naqueles momentos de críticas contundentes aos erros do governo e também aos seus projetos de interesse aos legítimos, que venham ao encontro dos legítimos interesses da população do Distrito Federal. Este ano nós temos que assumir um compromisso, senhores deputados, de conquistar a nossa autonomia financeira. Brasília não é diferente dos outros estados. E Brasília vai entrar no 3º milênio como uma civilização exemplo, não só para este país, mas para o mundo. E nós temos que ter conquistada a nossa autonomia financeira este ano, para que não fiquemos de pires na mão, mendigando. Senhores deputados, é com emoção aqui, então, que reconheço que cometi erros, como esta casa cometeu erros, mas os nossos acertos foram os maiores. E esta Câmara está de parabéns, porque dá um exemplo ao país, porque é a Câmara mais enxuta deste país. É a Câmara em que os deputados percebem apenas um salário, sem nenhum tipo de vantagem. Dá um exemplo de zelo do erário público. Companheiro, orgulho-me de pertencer a um partido que busca no social a melhor solução para os problemas do país. O Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Partido do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Um dos maiores estadistas deste país, ao lado do saudoso Juscelino Kubitschek e do saudoso Getúlio Vargas. Partido de Maria de Lourdes, Geraldo Campos e Sigmaringa Seixas. Partido que, juntamente com outros partidos, estão fazendo um Brasil renovado, onde a esperança já não é mais um sonho, mas a realidade no dia a dia. Desejo que o governo do Distrito Federal, desejo com lealdade, e me dirijo nesse momento à bancada situacionista, que estou disposto a apoiar as iniciativas do governo do Distrito Federal, que errou muito em 1995. Mas ainda confio no espírito público do governador Cristóvão Buarque. Ainda confio que ele mude de rumo e venha atender os legítimos interesses e os seus compromissos de campanha. E se isto acontecer, se o governador assumir os seus compromissos de campanha e mudar de rumo,
voltando todas as suas ações para os interesses da população do Distrito Federal, eu serei o primeiro aqui a apoiar este governo. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com imensa alegria que reassumimos nesta data a plenitude das nossas funções de deputados distritais. Preciso, em primeiro lugar, justificar aqui a ausência do presidente do meu partido e companheiro de bancada, deputado Odilon Aires, que submeteu-se a uma cirurgia na última segunda-feira e, infelizmente, ainda não está recuperado e em condições de vir a esta Câmara Legislativa, o que esperamos aconteça em nossa próxima sessão plenária na segunda-feira. Na próxima terça-feira, meu partido, o PMDB, estará reunido para, dentre seus 8 membros, escolher um novo líder que exercerá essa séria e difícil função ao longo do ano legislativo de 1996. No ano passado, ainda como deputado do Partido Progressista, fui honrado pelos 6 companheiros de então, com a escolha do meu nome para liderá-los. Procurei, ao longo dos primeiros meses do meu mandato, aprendendo com a sabedoria e com a experiência dos companheiros que já vinham de experiências legislativas, me nortear para que pudesse desempenhar a missão que me foi confiada à altura da responsabilidade e do desafio. Com a nossa mudança para o PMDB, nosso bloco, que tinha 7 deputados, tornou-se uma bancada de 8 parlamentares. E, novamente, com muita honra, fui distinguido pelos meus companheiros com a manutenção do meu nome como líder daquele grupo político, o que vinha desempenhar até o final do ano. Não foi fácil essa tarefa. Tarefa muito difícil, em função dos grandes desafios que a liderança de um partido com 8 parlamentares, 1/3 da bancada total da Câmara Legislativa e com posicionamento de oposição, precisa fazer frente aos desafios do Distrito Federal e aos desencontros do governo. A responsabilidade de ser oposição é muito grande, porque a oposição cabe, em primeiro lugar, apresentar projetos que viabilizem a solução dos problemas do Distrito Federal. Cabe ainda fiscalizar os atos do governo e formular as denúncias todas as vezes em que o governo ou seus funcionários não se conduzam de maneira adequada no trato das questões públicas e da sociedade. Para fazer denúncias, é preciso haver responsabilidade, é preciso haver certeza, é preciso haver investigação. E graças a Deus, ao longo de todo o ano de 1995, todas as vezes em que subimos a esta tribuna para, em nome da liderança do PMDB, apontar algum erro, alguma falha ou formular alguma denúncia, tivemos a confirmação desses fatos posteriormente, quer pelo reconhecimento do próprio governo, quer por investigações conduzidas pela soberania da imprensa do Distrito Federal, quer pela manifestação de órgãos superiores, como a Justiça do Distrito Federal ou o Tribunal de Contas do nosso Estado. No momento em que escolheremos um novo líder, temos a certeza que, dentre a bancada do PMDB, todos os companheiros são companheiros com experiência e discernimento para desempenhar com ainda maior brilhantismo a função que me foi confiada. O balanço das atividades dos parlamentares do PMDB enobrece e orgulha a todos nós, porque foi um partido que se notabilizou pela assiduidade de presença em plenário, pela assiduidade nas votações, pela presença nas comissões, pela apresentação de projetos e pela aprovação de projetos. Foi o partido, e é preciso que se recorra aos registros da Câmara Legislativa para confirmar isso, foi o partido que nunca se envergonhou de defender quando preciso, ou nunca teve constrangimento em subir aqui essa tribuna para defender, inclusive, propostas do governo. Propostas inúmeras,
que nós viemos aqui, aprovamos com o nosso voto, e muitas delas, não fosse o voto do PMDB, não teriam obtido quórum em determinadas sessões para serem aprovadas, se transformarem em leis e, quem sabe, com a execução adequada, se tornarem instrumentos de benefício à sociedade. O PMDB nunca se furtou com altivez, com independência e com coragem a formular as críticas que viu necessárias. E essa tarefa não foi desempenhada com mais ou menos brilho por nenhum de nossos parlamentares. Todos se revezaram nesta tribuna ou fora dela, com igual brilhantismo, com igual dedicação e com igual demonstração de compromisso para com aqueles que nos elegeram. Aqueles que nos confiaram com seu voto a responsabilidade de representá-los nesta Câmara Legislativa. São enormes os desafios que nos esperam em 1996, porque, lamentavelmente, tenho a convicção que será um dos anos mais difíceis para a história do Distrito Federal. Brasília, que chegou ao final de 95, preocupada com a questão do agravamento da violência e da insegurança das nossas cidades. Brasília, que chegou ao final de 95, decepcionada com algumas questões que são de interesse diário da população do Distrito Federal. Brasília, que chegou ao final de 95, frustrada pela incapacidade de políticas que assegurassem a geração de novos empregos. Uma cidade que começou o ano com 120 mil desempregados, precisava gerar apenas para manter o nível de emprego mais 23 mil novos postos de trabalho e, lamentavelmente, gerou durante o ano de 1995 apenas 2 mil novos locais onde as pessoas pudessem trabalhar. Portanto, o contingente de desempregados da nossa cidade, que já é o maior dentre as capitais brasileiras, foi engrossado em 21 mil pessoas durante o ano de 1995. É enorme a nossa responsabilidade, porque a sociedade pôde perceber durante o ano que passou que é da Câmara Legislativa que ela pode esperar realmente a resposta para os seus anseios e as suas dificuldades. É enorme a nossa responsabilidade, porque a lamentável política de achatamento e de arroxo salarial do servidor público que o governo federal pretende de forma insensível implantar e, lamentavelmente, acompanhada obedientemente pelo governo do Distrito Federal, jogará a nossa cidade na maior crise financeira da nossa história. E eu quero pedir aqui aos deputados que nós façamos uma reflexão. O que seria do Nordeste se de repente desaparecesse o turismo? O que seria do Rio de Janeiro com o desaparecimento do mesmo turismo? O que seria do Centro-Oeste, de estados como Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, se fosse inviabilizada a atividade agropecuária? O que seria dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, se tivesse inviabilizada a produção industrial? Pois muito bem, meus amigos, o salário do funcionário público é a grande mola mestra da nossa economia. São 280 mil funcionários públicos que respondem pela capacidade de consumo da nossa cidade e, portanto, em consequência disso, são eles, através do seu consumo, que geram os demais empregos, que permitem que Brasília, embora seja uma cidade sem condições de uma notável atividade agropecuária, sem condições de um alto nível de industrialização, se manter ainda razoavelmente oferecendo empregos aquém do que deveria, mas ainda assim um número que nós desejamos que, na pior das hipóteses, não tenhamos que lamentar que seja reduzido. Pois muito bem, é evidente que no salário do indivíduo a sua capacidade de consumo está limitada no máximo a 20% a 25% daquilo que percebe, porque os outros 75% estão comprometidos com as despesas obrigatórias que toda família, como sabemos, tem. No momento em que o governo federal se recusa a repassar para os servidores a inflação acumulada nos últimos 12 meses, e que o governo do Distrito Federal acompanha essa medida, sem que nós tomemos, o que tenho certeza viremos a tomar, a iniciativa de nos rebelar e de comandar um grande movimento contra esses dois absurdos, é evidente que quando esse número de inflação atinja 23%, que não será reposto, nós teremos simplesmente aniquilada a capacidade de consumo da população do Distrito Federal. E desta maneira, nossa cidade, que mantém um razoável equilíbrio, graças ao poder de consumo do funcionalismo, que é a força da sua classe média, se verá numa situação terrível de desempregar milhares de pessoas, porque o comércio, os serviços e a construção civil
serão relegados a praticamente um nível de inatividade. Portanto, é preciso que nós tenhamos em mente que essa batalha, que nos aproxima, eu não tenho dúvida, que faz de todos os deputados, independente de partidos, independente de convicções políticas ou pessoais, fará de todos nós aliados na luta pela manutenção da atividade econômica do Distrito Federal. Eu tenho certeza que a partir daqui, da Câmara Legislativa, que os milhares de funcionários públicos do Distrito Federal esperam e da União, lotados no Distrito Federal, esperam que surja o grande movimento de defesa do seu poder aquisitivo e do direito, no mínimo, da reposição daquilo que perderam em função da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Não é uma tarefa simples, é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que, pela sua importância, merece que nos desdobremos. Nós não estamos defendendo privilégios ou salários absurdos. Estamos defendendo a economia do Distrito Federal da mesma maneira que parlamentares de outros estados defendem as atividades econômicas ou as fontes de rendas principais de cada um dos seus estados. Desejo dizer aqui que é com muita alegria que retomo o trabalho plenário da nossa Câmara Legislativa. Com muita saudade que eu estava desse debate, da companhia de todos os deputados distritais, engrossada agora, enriquecida pela vinda do deputado Vasni de Rori, deputado que não é do nosso partido, mas um deputado que já tramitou por esta casa e que tenho certeza que todos nós o recebemos com os braços abertos e com muita alegria. Quero dizer que só tenho uma frustração. É muito difícil para o povo do Distrito Federal e para nós, deputados, pela interrupção por 45 dias dos trabalhos do Legislativo, ficarmos tão distanciados. De um lado, nós, deputados, sem ter o que fazer, porque é evidente que a atividade política é uma atividade permanente e nós não podemos exercê-la em sua plenitude, quando este plenário se encontra mudo e vazio. E é evidente também que o povo do Distrito Federal, que aprende a cada dia e aprendeu durante 95, que é no trabalho dos deputados distritais e na Câmara Legislativa, que ele pode buscar a resposta para as suas aflições e o desdobramento para as soluções que ele busca para a sua comunidade. Em função disso, apresento hoje um elenco de projetos, dentre os quais destaco um projeto para o qual eu peço o apoio unânime de todos os parlamentares, que é que o prazo de recesso que temos no fim do ano seja reduzido de 45 para 30 dias, de forma que, desta maneira, o nosso distanciamento pela paralisação das atividades plenárias não seja tão grande como aquilo que nós verificamos nos últimos em parte do mês de dezembro e durante todo o mês de janeiro. Esse meu projeto, de 30 dias após a realização da última sessão ordinária e, portanto, da aprovação do orçamento do ano seguinte, eu tenho certeza que é um projeto que nos tornará ainda mais próximos da comunidade do Distrito Federal e mostrará a todos a nossa disposição de, a cada dia, trabalhar mais por aqueles que nos elegeram e que de nós muito esperam. Senhoras deputadas, senhores deputados, é enorme a responsabilidade que temos. São imensas as esperanças que o povo do Distrito Federal colocam sobre nosso trabalho. Portanto, mais do que nunca, tenho certeza que, amadurecidos por um ano de exercício do mandato parlamentar, saberemos distinguir com muita clareza onde está o interesse da comunidade e, nesse momento, vislumbrado o efetivo interesse da comunidade, deixar relegados ao último plano quaisquer diferenças pessoais, quaisquer diferenças partidárias, para que no final de 1996, mais do que nunca o povo do Distrito Federal possa se orgulhar dos deputados distritais que elegeu. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Adão Xavier. Tá aí. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de parabenizar a Câmara Legislativa pelo grande trabalho que nós prestamos à sociedade, com toda certeza, no ano de 95. Eu gostaria também de deixar a minha saudação a todos os parlamentares, ao PMDB, à liderança do PMDB, ao PT, a todos os partidos representativos aqui nesta casa.
ao presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela. Também desejo